Olá! Começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com o Reginaldo Inácio. Ele é diretor da CNTI, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, dentre outros cargos em outras instituições de porte. E hoje a gente vai falar sobre o Programa de Emprego Sem Carteira. Reginaldo, seja muito bem-vindo, é um prazer conversar mais uma vez com você. Obrigado, Carla. Para mim também é um prazer conversar com você, poder estar passando uma mensagem, fazendo uma conversa com a população de Petrópolis através desse programa que, para nós, se tornou uma marca fundamental para a classe trabalhadora, por levar a verdade com uma leitura crítica dessa realidade que a gente vive. Então, é fundamental ter o programa Trabalhador em Foco como sendo uma voz da classe trabalhadora. Obrigado. Eu que agradeço, na verdade, a todos os sindicatos daqui de Petrópolis que acreditam em mim para estar à frente desse programa que assumo. Para mim, é um grande aprendizado todos os dias. Mas vamos lá, a gente vai falar sobre um tema espinhoso, esse programa do governo, que é o Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário. E eu queria que você já começasse me explicando que programa é esse? Carla, mais uma vez um programa que a gente precisa esclarecer, né, se é uma novidade ou não. Mas me permita, antes até mesmo de estar falando sobre o programa, de externar aqui minha solidariedade à população de Petrópolis, a você também, Carla, aos meus companheiros do movimento sindical, principalmente os que me convidaram para estar com você aqui, Vanilton, Jorge, e a classe trabalhadora local, que está tão sofrida, né? As famílias sofridas nesse momento. A gente sabe que, via de regra, esse tipo de catástrofe é uma catástrofe, de certa maneira, premeditada, portanto, é um anúncio de uma tragédia criminosa, a gente pode chamar, inclusive, disto, né? Portanto, a gente está aqui e aproveita essa ocasião para ser solidário e, ao mesmo tempo, nos colocar à disposição para que a gente possa contribuir com a população e com a classe trabalhadora de Petrópolis e região. Agora, sobre o programa, o próprio nome diz, né? O fato de ser voluntário, né? Ele já diz um pouco, né? Eu acho que, para além disso, nós temos que lembrar que o governo, quando pensou em instituir esse programa, ele, na realidade, ele está reimpondo uma medida que ele tentou tomar lá em 2019, né? Depois tentou novamente o ano passado, sem sucesso, e em outras ocasiões também sem sucesso. Esse programa, além de instituir esse Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário, ele também institui um tal... Encontrei isso na internet sobre esse programa, além de instituir esse Programa Nacional de... além de instituir esse programa, ele institui também o Prêmio Portas Abertas, né? E por incrível que pareça, tanto um quanto o outro, o próprio governo federal não tem linha de financiamento para ele, né? Mas a ideia central, e a gente pode dizer, que o programa tem alguns objetivos, né? O que a gente pode chamar de objetivo? Um deles, e por incrível que pareça, que a gente pode até dizer que é um objetivo nobre, entre aspas, né? Que é reduzir os impactos sociais do mercado de trabalho, que a pandemia acometeu a sociedade, né? Auxiliar a inclusão produtiva do jovem no mercado de trabalho e promover a qualificação profissional juvenil, incentivar a ocupação para um público-alvo específico, né? Qual é esse público-alvo? São jovens de 18 a 29 anos, e também pega uma fatia da terceira idade, vamos chamar assim, né? Pessoas com 50 anos ou mais, né? Que poderão ser usuários desse programa. É um programa que incentiva para que os municípios, de uma maneira ou de outra, ofereçam a vaga de interesse público, né? E só que tem um detalhe, começa aí um problema do próprio programa em si, né? Sem constituir vínculo empregatício ou profissional, de qualquer natureza. Esse é um ponto que começa a deixar a gente preocupado no movimento sindical e também
se a razão da instituição é válida. Por isso, eu posso aqui afirmar que, quando aparece pela primeira vez em 2019, setores e segmentos do movimento sindical foram contrários, e depois, quando ele tenta ser revitalizado de modo mais direto com a medida provisória 1045, o ano passado, novamente, ele é recusado do Congresso Nacional. Das duas vezes, na medida provisória 905, que é a carteira verde e amarela, e depois aparece também na medida provisória 1045, né, o ano passado. Todas as duas vezes foi rejeitado dentro do Congresso Nacional, mas mesmo assim o governo insiste em estar implementando novamente. Essa questão do governo insistir em implementar uma coisa que já foi duas vezes negada, me lembra pai e mãe quando quer que a criança coma brócolis. Porque tem aquele arroz com feijão e você esconde o brócolis ali, sabe? Para a criança ser enganada. Então, a sensação que eu tenho é que o governo federal, com este projeto que sofreu pequenas alterações, ele está tentando enganar mais uma vez o cidadão, porque ele está botando um outro nome para uma coisa que já foi discutida e que foi negada. Estou equivocada? Estou sendo muito simplista, assim, simplificando demais? Não, basicamente é isso mesmo. O governo tenta mascarar, tenta esconder, né, todo o dissabor que há em um programa que ele quer instituir, que esse programa ele foi criado, ele passou a vigorar desde o dia 28 de janeiro de 2022, né, e a partir daí se tornou a medida provisória 1099, né, foi a partir da medida provisória, ou seja, ele tem uma vigência imediata, né, e nós temos que ter literalmente esse cuidado, né, porque ao estabelecer diversos parâmetros para a sua execução, o governo, ao mesmo tempo, ele se omite na sua própria realização. O que eu quero dizer? Nós estamos vivendo um momento muito crítico. O governo não faz nenhuma dotação orçamentária para a execução desses programas. Quem tem que ser o executor é o município. É o município que vai investir no programa, né? Ele que vai cuidar do programa, né? E até mesmo o prêmio que ele quer instituir, portas abertas, incentivar os municípios, nem isto o governo se preparou. Ainda vai ser estabelecido o escopo desse prêmio, dessa premiação, e o recurso também não tem rubrica destinada, né? Imaginemos hoje o município de Petrópolis, qual é a prioridade? Cumprir um programa dessa natureza ou socorrer a população? Imaginemos, por exemplo, o estado da Bahia, onde mais de 150 municípios foram afetados com as chuvas no final do mês de dezembro e começo de janeiro. Imaginemos Minas Gerais, no mês de janeiro, com mais de 200 municípios sendo afetados também pelas chuvas. Vai priorizar um programa dessa natureza? Portanto, de uma maneira mais direta, é um programa fadado a não configurar o que se propõe, né? A não garantir que ele seja de fato implementado. Ainda que se fosse implementado, qual é o benefício efetivo desse programa que não seja um benefício de natureza eleitoreira, mas cujo o ônus para o seu cumprimento não é de quem está oferecendo um programa que, na realidade, é uma enganação para o conjunto da classe trabalhadora que está precisando exatamente de proteção e não de um trabalho precário, um trabalho indigno, né? Então, a gente precisa enxergar um pouco isso e esclarecer a população um pouco mais do porquê que a gente é contrário. Nós estamos trabalhando para que esse programa, as centrais já estão com algumas medidas, né? Elas fizeram encaminhamento ao Rodrigo Pacheco para sua devolução, mas mesmo assim ele não foi devolvido, foi recolhido, né? O último andamento desse processo foi agora foi ontem, inclusive, né? Foi encaminhado de ofício 3 de março. Pelo presidente da Câmara, né? O Arthur Lira. A relatora é a Bia Kicis, do PSL do DF, até é ruim, porque o DF ele tem uma particularidade, né? Não é, vamos dizer assim, um parlamentar que é oriundo de município, mas sim de um distrito federal, né? Que tem toda uma composição diferente de município. E tem um outro detalhe que a gente pode dizer a respeito disso. Esse programa, por que a gente fala que ele tem uma destinação de cunho eleitoreiro? Porque ele tem um fim. A data dele é o final do mandato, né? 31 de dezembro. Ou seja,
essa medida do governo, ela, ainda que seja aprovada, ela vai vigorar nesse período. E, de uma maneira ou de outra, se tem uma finalidade pensando no bem da sociedade, como sendo um programa de Estado, parece que há um equívoco na sua formulação, né? A gente tem que dizer isso. Não é ao dizer isso que a gente está dizendo aprovar esse programa, muito pelo contrário, esse programa tem uma série de transtornos para a classe trabalhadora, viola direitos fundamentais da classe trabalhadora, a gente pode até falar, se você achar que é interessante. Acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque quando a gente pensa em classe trabalhadora, em direitos básicos, a gente pensa, por exemplo, o que o trabalhador tem em mente que ele tem direito quando ele trabalha? Ele tem a carteira assinada, ele tem fundo de garantia, ele vai ter o salário, ele tem vale transporte para ele ir e voltar, ele, dependendo da carga horária, vai ter vale alimentação, ou então ele vai ter uma cesta básica, só que nessa coisa super básica, que todo mundo sabe de cabeça, salário, vale transporte, já não tem vale transporte, nem o vale transporte é uma obrigatoriedade nesse programa. Então, acho importante a gente salientar para o nosso telespectador entender que a gente está falando da supressão de direitos básicos. A gente não está falando de coisas que, talvez, quem sabe, daria para poder aceitar, perder um direitinho aqui. Não, a gente está falando do básico, não é isso, Reginaldo? Basicamente, né? É isso mesmo. Nós estamos falando aqui de uma possibilidade de se abrir uma janela imensa para intensificar a precarização no país. Programa desta natureza, ele vem por medida provisória, a gente tem que lembrar também, né, que esse governo ele é campeão de emissão de medida provisória, só para se ter uma ideia, cara, antes de entrar nessa gravidade que você trouxe, a utilização de medida provisória é tão excessiva nesse governo que, nesse exato momento, nós temos um conjunto expressivo, nós temos 18 medidas provisórias publicadas e ainda sem tramitação no Congresso Nacional. Nós temos 3 medidas provisórias na coordenação de comissão mista, nós temos ainda 12 medidas provisórias em tramitação na Câmara de Deputados e uma medida provisória em tramitação no Senado. Imaginemos o tanto que isto vira pauta do Legislativo. O Legislativo deixa de trabalhar com seus próprios projetos, suas próprias ações, que são atribuições do próprio Legislativo, para cumprir com a pauta do governo, que, via de regra, não tem sido uma pauta positiva para a classe trabalhadora, né? E entrando de modo bastante intenso no que você coloca, nós temos que considerar até mesmo essa ausência de requisito para se cumprir enquanto medida provisória. O governo viola até os requisitos da constitucionalidade que é exigido para se emitir medida provisória, né? Não existe. O que se institui para ter uma medida provisória? Relevância e emergência, né? E urgência. Nós podemos dizer assim, o artigo 62 da Constituição, ele trata exatamente disso. Em caso de relevância e urgência, o presidente poderá adotar medida provisória. Está certo, nós vivemos uma crise pandêmica, estamos aí num processo de final da crise pandêmica, mas os efeitos da crise estão instalados, né? Nós temos aí uma conjugação de números, que a gente coloca o número de desempregados, somado ao número de desalentados, somado a quem está no trabalho precário e na informalidade. Isto é mais de 60 milhões de pessoas no país, né? Então, se o governo tivesse preocupado exatamente com esses dados, aí sim a gente poderia dizer que é relevante e é urgente e caberia, né, para poder sustentar a possibilidade para que a sociedade saia desta condição. Mas não é isto, né? Não é isto. Você mesmo lembrou muito bem. Há uma série, por não ter vínculo empregatício, esse programa não tem vínculo empregatício, uma série de direitos instituídos a quem é empregado, que retiraria, vamos dizer assim, de uma situação de penúria, conferiria algum direito para que a pessoa pudesse minimamente se considerar fora da pobreza. Mas não, ela permanece na pobreza, ela permanece na indigência, e mesmo assim ainda se situa numa série de questões que nos preocupam, né? Nos preocupa muito. Esse é um problema sério. Nós temos aí essa violação, obviamente, aí desse artigo 62, porque é inconstitucional o uso da medida provisória da maneira que o governo está adotando, mas existem alguns princípios constitucionais violados por parte do governo, né?
e a gente poderia dizer que o principal dele é o artigo, um deles, né, o artigo 1º da medida provisória, ao estabelecer os objetivos do programa, é de modo expresso que fica ali, né, o incentivo dos municípios para um vínculo que não existe, né? É um emprego, é uma proposta de trabalho que o município trará para a sua população, sem vínculo empregatício ou profissional, de nenhuma natureza, né? Então, portanto, fica muito evidente que não terá os direitos trabalhistas e nem previdenciário. Por exemplo, a extra, 13º, fundo de garantia e outros benefícios, né? Então, sequer o salário mínimo está garantido no programa, né? Porque tem uma relação com carga horária, tem uma relação com valor muito baixo, e aí a gente lembra que esse valor muito baixo não dá conta de ser um salário mínimo. Esse salário mínimo que o Diese diz que, de acordo com a própria Constituição, é pífio, porque a gente tem um salário mínimo nacional que pagaria mais ou menos 25% do que, na verdade, deveria, ou seja, é tudo muito capenga, eu diria, nesse programa. E tem esse caráter, né? O município estaria oferecendo, na realidade, uma bolsa, né? Não é um vínculo empregatício, e sim a forma de pagamento do serviço prestado, ali sugerido no programa, né? É através de bolsa, né? Por isso não tem nenhuma natureza salarial, né? E esta bolsa, ela está dotada de alguns limites, né? E você lembrou bem deles, né? A bolsa será paga por hora trabalhada, né? É um ponto, tendo como valor equivalente ao salário mínimo por hora. E o salário mínimo por hora no Brasil hoje é R$ 5,51. Se a gente considerar que o máximo de hora que vai poder ser trabalhada são 22 horas por semana, né? Considerando esse valor, e as 4 semanas, nós estamos falando que o trabalhador que fizer uso desse programa vai receber R$ 484,88 por mês. Não é nem a metade do salário mínimo, né? Ou seja, não chega à metade desse salário mínimo, né? Viola o artigo 7º da Constituição, automaticamente viola o artigo 7º, ou seja, nós estamos trazendo uma realidade laboral em que sequer o salário mínimo está sendo garantido, né? Então, são condições, vamos dizer assim, que sustenta uma possibilidade real de flexibilização, de precarização, de indignidade, e ainda tem que se cumprir alguns requisitos. Agora, se a gente for enxergar, Carla, e aí é um ponto que não é falado pelo governo e a gente precisa trazer para o debate nosso, é que quando fala da faixa etária, como está sendo composta essa faixa etária para a análise do governo, né? O Diese fez algumas comparações, só para poder situar, e aí é importante, porque o aprofundamento da crise econômica no país fez com que impulsionasse a necessidade da juventude ou do adolescente estar trabalhando, né? A juventude de 14 anos em diante entrando no mercado de trabalho, não porque é uma opção, mas sim uma necessidade, é uma urgência. O pai e a mãe não têm emprego, o jovem tem que se empregar. O jovem tem que se empregar, automaticamente ele precisa estar fora de uma sala de aula, né? Ele tem que estar se vinculando de uma relação em que ele se tornará literalmente prejudicado para o seu próprio futuro, né? E aí, como que é esses números, né? Só para se ter uma ideia, Carla, que é fundamental, a juventude, a faixa etária, o jovem de 18 a 24 anos tem dificuldade de inserção, de permanência no mercado de trabalho, diferente o trabalhador de 18 a 24, né? A dificuldade dele para entrar no mercado de trabalho é um pouco diferente daquele jovem próximo de 29, né? Para se ter uma ideia, essa análise feita pelo Diese, a faixa de 18 a 24 anos de idade representa 68% do total de desocupados na faixa etária que o governo está colocando no programa, né? Ou seja, quase 70% das pessoas desempregadas na juventude até 29 anos, 70% está na faixa de 18 a 24, né? Então, o governo sequer olhou para esses detalhes ao estabelecer o programa. Aí, quando você olha para essa faixa etária, da juventude desocupada, 25,7% dos desocupados que são jovens no Brasil
estão entre 18 e 24 anos de idade, né? Mas aí a gente entra num outro patamar que o governo também não olhou, e a gente não está aqui defendendo o trabalho de quem tem 14 até 17 anos, não. Uhum. Mas esse número de pessoas está tendo que ocupar o mercado de trabalho. E essa faixa de 14 a 17 não está contemplada no programa, que poderia usar a qualificação profissional, né? Fazer com que o jovem tenha a qualificação profissional, né? E aí, esta camada da juventude representa na faixa etária, vamos dizer, aí sim, de 14 até 29, quem está entre 14 e 17 anos representa 40% da juventude desempregada, né? Está em busca de emprego. Uhum. Que, de alguma forma, precisa dar suporte para a renda familiar, porque a gente vive num país que paga muito mal, tudo é muito caro, e aí muita gente tem que trabalhar em casa para poder dar conta de sobreviver, porque a gente está falando um pouco disso. Sim, sim. De sobrevivência. E é crítico isso, Carla, porque muitas vezes, por incrível que pareça, tem jovem, adolescente, né, nessa faixa etária de 14 a 17, que se torna arrimo de família, né? Olha que situação. E não é diferente também no extremo da faixa que o governo coloca. As pessoas com mais de 50 anos, há mais de 2 anos desempregadas, vão ser também beneficiárias desse programa, né? E aí nós temos um quadro crítico, né? Esse número, se você pega essa faixa etária, nós temos muitas pessoas acima de 50 que já está acima de 65, e os que estão acima de 65, nós temos um problema mais sério, né? Um problema central, que aí é a falta de cobertura previdenciária, não está sendo tratada, né? Então, desde a emenda constitucional 103 de 2019, que foi a reforma da Previdência, nós temos um conjunto da sociedade que poderia estar aposentado e não está, e está desempregado há muito mais de 2 anos. E quem está, literalmente, precisando se aposentar, não consegue se aposentar, não consegue trabalhar, e também, muitas vezes, tem dificuldade de participar de um programa dessa natureza, né? Como que vai ser, né, essa cobertura? É um déficit de qualificação, né, vamos dizer assim, esse núcleo da sociedade precisa estar, assim, ativo do ponto de vista da qualificação, mas eles não têm recurso para isso, né? E nós temos um outro contingente que não consegue se aposentar e não consegue se empregar. Ou seja, a cobertura previdenciária, essa ausência de possibilidade de uma renda básica universal que existe no Brasil, também faz com que haja um sofrimento em quem tem mais de 50 anos no país e se encontra desempregado, né? Então, tudo isto não é bem tratado dentro desse programa, né? Por isso a nossa grande preocupação. Reginaldo, a gente está chegando no minuto final do programa, e aí a gente consegue, mais uma vez, perceber numa fala nossa, que o governo federal lançou mais um programa alegando a tentativa de geração de emprego e renda, mas com normativas capengas e que, no final das contas, tiram direitos básicos já estabelecidos para o trabalhador. É isso que eu faço uma leitura do que a gente conversou nesse programa. E aí a questão é, de que forma que as centrais, a confederação e os sindicatos estão atuando nisso? Queria que você finalizasse me explicando isso. E como é que o nosso telespectador pode fazer alguma coisa diante dessa observação contínua? Porque a gente vem aqui no Trabalhador em Foco mostrando várias coisas que são cortinas de fumaça. Vamos criar um programa para tentar ter geração de emprego, e aí nada. E aí o povo todo, toda a população inebriada com esta fala de que está sendo criado mais um programa de geração de emprego, que não gera nada. Mais um programa que vamos fazer uma reforma que não, e nada vai a fundo. Então, o que vocês, enquanto centrais, enquanto confederações, estão fazendo, e de que forma que o meu telespectador pode fazer alguma coisa com relação a essa e outras questões do mesmo escopo? Carla, antes de eu responder, eu só queria fazer uma observação. No programa tem a previsão da alimentação e transporte, mas o município poderá, né, no caso da alimentação, e no caso do Vale Transporte, o município, se conceder, ele não pode usar da Bolsa. O município não consegue nem sequer garantir a Bolsa, como é que vai garantir Vale Transporte, né?
é importante. Agora, o que a gente pode fazer? Agora mesmo está aberto no site do E-Cidadania da Câmara dos Deputados consulta sobre essa medida provisória. Nós temos que votar não, né? Temos que ir lá acessar o site e votar não, né? Então, tem esse E-Cidadania que está lá em consulta sobre a medida provisória, e nós que temos consciência, somos lideranças sindicais, temos que estar municiando de informação os sindicatos e os dirigentes sindicais que estão aqui nos acompanhando, que orientem também para que tenhamos o máximo de voto dizendo não a essa medida provisória. Este é uma ajuda que se faz. Nós temos 215 emendas a essa medida provisória. E dessas emendas tem muitos parlamentares que estão do nosso lado, que estão pedindo substituição de texto, que estão literalmente posicionados a nosso favor, né? Nós podemos dizer, daí do estado do Rio de Janeiro, parlamentares alinhados a bancadas progressistas, como o partido do PSB, partido PT, né? São parlamentares que têm nos ajudado muito nesse enfrentamento, mas não só esse, nós temos deputados aí que estão se sentindo literalmente como se fossem fantoches desse governo, né? Estão sendo maltratados, desrespeitados, inclusive em decisões que já tomaram, tanto deputado quanto senador, né? Uhum. Já votamos contra essa matéria, ela está voltando aqui de novo, né? Então nós temos que nos posicionar nesse sentido, fazer campanha sustentando essas emendas, procurar, de repente, entidades sindicais, parceiros, para fazer um lobby forte contra a relatora Bia Kicis, né? É difícil, né? Bia Kicis é difícil para a gente fazer lobby com ela, é do PSL, é da base do governo, ela é do Distrito Federal, não é de município, então ela está totalmente sem nenhuma sintonia com a classe trabalhadora, né? Ela não tem essa preocupação, mas temos que fazer carga, é um ano eleitoral, né? Então tem que aproveitar esse momento que nos favorece, né? Para, de uma maneira bastante pontual, atuar, né? Agora, para isso, obviamente, a gente tem que solicitar, intensificar, principalmente a hora que chegar no Senado. Chegar no Senado, a gente tem conseguido no Senado barrar esse tipo de matéria. Não sei se essa matéria avança, né? Não sei se essa matéria avança, mas como ela passou quando era a medida provisória 1045, que era semelhante, só mudou o nome, né? Mas em si é a mesma coisa, né? Foi muito rápido a tramitação dentro da Câmara. E a gente conseguiu pressionar, fomos alongando, mesmo ela já tendo sido aprovada, ela alongando, e aí chegou no Senado, a gente conseguiu convencer para que o senador Rodrigo Pacheco retirasse de pauta, e ele retirou mesmo, e praticamente a gente conseguiu vencer. Nós temos que usar o mesmo critério, né? A devolução da matéria é importante. Nós temos que nos municiar de informação, podemos acessar o DIEESE, podemos procurar a própria prefeitura, mostrar que a prefeitura está inviabilizada para cumprir com o programa, mostrar que esse programa não se executa porque os municípios estão falidos, né? Município que tem tragédia igual aconteceu aí em Petrópolis, na região serrana, Minas Gerais, Bahia, e todos os municípios em geral estão falidos, estão com dificuldade econômica para poder cumprir com esse programa. Juntar esse conjunto de informação para ajudar na mobilização, isso é fundamental, né? É fundamental. São algumas coisas que a gente pode procurar seu sindicato, o trabalhador e a trabalhadora procurar o seu sindicato, procurar se orientar em matérias desse tipo para que não apoie e se equivoque. E dizer não no processo eleitoral que está aí chegando, né? Parlamentar que apoiar esse tipo de matéria não pode voltar para dizer que está representando a classe trabalhadora. Temos que ter essa consciência. Maravilha. Reginaldo, muitíssimo agradecida. Foi um imenso prazer falar com você. Eu que agradeço e estamos à disposição, Carla. Até uma próxima vez. Até uma próxima. Obrigada a você que ficou com a gente. A gente volta em breve com o novo programa Trabalhador em Foco. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.